Seja bem-vindo ao mundo marcial. Ao longo de sua história, vimos muitos lutadores de MMA mudando a face do jogo. Como em qualquer esporte, toda geração tem seu próprio herói, um homem responsável por levar o esporte a outro nível. A seguir, irei apresentar os lutadores que são diretamente responsáveis pela formação do MMA moderno que conhecemos hoje. Infelizmente, suas contribuições foram esquecidas por muitos fãs modernos de MMA. Se não fosse por sua atitude e habilidades únicas de luta, o MMA nunca se tornaria o que é hoje. Agora, vamos ver quem eram esses lutadores e por que eles são tão influentes. Pedro Rizzo. Rizzo era um kickboxing muito habilidoso e um dos pioneiros mais influentes do MMA. Ele nos mostrou como utilizar adequadamente os chutes nas pernas nas lutas de MMA. Na época, muitos lutadores não estavam familiarizados com a forma de se defender contra técnicas de kickboxing, como chutes nas pernas. Assim, muitos dos rivais de Rizzo foram vítimas de seus chutes baixos. Em sua longa carreira, Rizzo lidou com os melhores dos melhores lutadores do mundo. Ele tem vitórias notáveis sobre as lendas como Dan Severn, Andrei Arlovski e Ken Shamrock. Dentro da gaiola, sua técnica de chute também foi muito eficaz contra os lutadores que tentaram derrubar Rizzo. Ele era um mestre em acertar chutes baixos na área das canelas e limitar os movimentos de seus rivais. Não importa o tamanho do oponente, eles simplesmente não poderiam ficar na frente dele por muito tempo. O exemplo perfeito é sua segunda luta no UFC, na qual ele enfrentou Mark Coleman, no UFC 18. Rizzo executou um plano de jogo perfeito usando chutes baixos para manter Coleman à distância e impedi-lo de marcar uma queda. Atualmente, chutes baixos são uma das principais técnicas de todos os lutadores do UFC. Tito Ortiz. A contribuição de Tito para o MMA não tem relação só com os combates reais dentro da gaiola. Ele é amplamente conhecido como o primeiro que desempenhou o papel de vilão tão bem. No início de sua carreira no MMA, Tito descobriu que você precisa desempenhar o papel da WWE no MMA. Dessa forma, você pode se promover acima dos outros e desfrutar do status privilegiado. É justo dizer que Tito foi um dos primeiros lutadores a trazer esse tipo de fator de entretenimento para o MMA. Durante as entrevistas coletivas, Tito não se conteve verbalmente atacando seus rivais e boatos. Ele era uma pessoa muito polarizadora. Além disso, ele desempenhou esse papel de vilão perfeitamente. Sua conversa fiada que antecedeu sua luta contra Ken Shamrock foi puro ouro. Como resultado do ponto de vista comercial, ele era uma mina de ouro. Tito ganhou muita atenção e conseguiu trazer toneladas de novos fãs para o UFC e vender mais lutas de pay-per-view. De alguma maneira, Conor McGregor é o sucessor de Tito. Ambos têm essa capacidade única de criar um hype enorme e entregar dentro da gaiola com os acabamentos espetaculares. Tito era um campeão do UFC que apoiou sua conversa com seu feroz jogo de chão. Lyoto Machida. Nos primeiros dias, muitos estilos tradicionais se mostraram inúteis dentro da gaiola do MMA. Mas Machida garantiu que o karatê não se enquadrasse nessa categoria. Ele mostrou que artes tradicionais como o karatê podem ser muito úteis no MMA. Além disso, Machida se tornou o campeão do UFC devido ao seu estilo de luta no karatê. Ele estava sempre usando seu excelente trabalho de pés e movimento lateral para ficar fora do alcance. Ele preferiu fechar rapidamente a distância do lado de fora e golpear com alta precisão e potência. Enquanto mantinha as mãos baixas, Machida estava sempre usando baixo centro de gravidade para fechar rapidamente a distância e escapar dos perigos. Assim, ele tem ótimas técnicas em seu arsenal. Mas os mais memoráveis foram aqueles em que ele nocauteou seus rivais com chutes brutais de karatê. Ele conseguiu executar esses chutes contra Randy Couture e Vitor Belfort. Seu estilo de karatê influenciou muitas estrelas modernas de MMA a entrar e testar suas habilidades dentro da gaiola. No MMA moderno, os karatecas mais famosos são Stephen Thompson e George St. Pierre. Bas Rutten. Para muitas pessoas, Bas Rutten é o pioneiro do ataque em MMA e uma lenda do MMA esquecida por muitos. Seu estilo único mudou a maneira como as lutas de pé deveriam ser travadas no MMA. Bas começou como um artista marcial tradicional, dominando taekwondo e karatê. Ele foi o primeiro a ver a necessidade de adicionar outros estilos de combate ao seu jogo, como boxe e muay thai. É por isso que Bas estava à frente de seu tempo. Seu estilo marcante era uma mistura de diferentes artes de combate. Seja chutando ou socando, Bas não dependia de um tipo de estilo marcante. Do ataque de palma do karatê ao soco no boxe e nas lutas de MMA, Bas foi um dos primeiros a usar diferentes estilos de combate como um estilo no MMA. Bas é sinônimo de seu famoso golpe no fígado.
Durante toda a sua carreira, um golpe no fígado foi a técnica favorita de Rutten e ele popularizou seu uso no MMA. Na época, ele era de longe o lutador mais habilidoso. Rutten também foi o primeiro lutador a dominar a promoção asiática, Pancrase MMA. Sua mistura de vários estilos marcantes era um puro mistério na época. Por exemplo, ele enfatizou a postura mais ampla que o rival enfrenta no MMA, em vez de uma postura tradicional de boxe usada na época. Lembre-se de que, durante os anos 90, os combatentes eram especializados principalmente em uma única arte marcial. Mas Rutten foi, de fato, um dos primeiros lutadores bem arredondados porque suas habilidades de luta em pé foram baseadas em vários estilos. Anderson Silva. Anderson Silva mostrou ao mundo como a agilidade pode ser uma ótima ferramenta no MMA. Ele tinha agilidade em comum que lhe permitia evitar quase todos os ataques. Ele permitiria que seus rivais entrassem em seu alcance e usou agilidade para pegá-los com combinações cruéis. No auge, Silva também era um atacante incrível. Ele poderia entrar e sair muito rápido e atacar de ângulos estranhos. Além disso, uma grande agilidade permitiu evitar todos os ataques e perigos dentro da gaiola. Mesmo os lutadores fortes não podiam fazer muito contra Silva. Além do mais, ele nunca teve grandes habilidades defensivas de wrestling. Mas ele confiava em sua agilidade para evitar rapidamente a queda e manter a luta em pé. Então, a maioria dos lutadores teve que lutar sob os termos e condições de Anderson. Muitos lutadores tentam imitar seu estilo, mas é muito difícil alcançar o tipo de agilidade e tempo de Silva. Na época, os lutadores costumavam se concentrar apenas na força em termos de aptidão física. Não havia muita ênfase no treinamento de agilidade. Mas Silva mudou tudo isso. Os lutadores agora percebem que realmente precisa haver um treinamento separado dedicado à melhoria da agilidade, pois permite que um lutador se mova cada vez mais rápido. Randy Couture. Randy era um estrategista de luta brilhante. Ele tratou a luta como um jogo de guerra em que é preciso ter um plano para lidar com várias situações em uma luta. Na época, muitos combatentes costumavam brigar com instintos puros e sem nenhum plano atencioso. Mas Randy mostrou que você deve ter um plano inteligente para cada luta. Ele estudou seus rivais e tentou descobrir o jogo deles e como ele pode vencer. Ele estava bem ciente de seus próprios pontos fortes e fracos. Então, ele sempre fazia os planos de jogo em torno de seus pontos fortes, minimizando suas fraquezas. Quando Couture lutou contra o novo e próximo Brandon Vera, Randy não deveria vencer. Ele claramente não tinha capacidade atlética para igualar Vera. Mas Couture tinha um ótimo plano de jogo. Apesar de ser uma vitória controversa, Randy controlou Vera durante toda a luta, conquistando e marcando quedas. Ele neutralizou totalmente o movimento de Vera nessa luta. Por mais chato que isso possa parecer, era um plano de jogo perfeito para derrotar um lutador tão perigoso como Vera. Em vez de seguir puro instinto de luta, Randy sempre teve um ótimo plano de jogo que lhe trouxe muitas grandes vitórias, como visto contra Vera. Ele mostrou que a combinação de grandes habilidades e estratégia inteligente poderia trazer mais sucesso nas lutas de MMA. Ele sempre foi capaz de ficar longe de receber muitos danos e dominar a luta lutando com mais inteligência. Por isso ele conseguiu se manter competitivo, mesmo na casa dos 40 anos. Hoje você vê que quase todos os lutadores seguem suas estratégias em sua luta, como Randy enfatizou. Em vez de lutar com instintos, todo lutador moderno deve ter um plano de jogo para ter sucesso no MMA. Mark Coleman. Mark Coleman é um verdadeiro pioneiro do MMA e muitos o consideram o padrinho da técnica de ground and pound. No final dos anos 90, Coleman mostrou ao mundo como os lutadores podem ser eficazes no chão. Ele foi um ex-campeão de wrestling da divisão e da NCAA em 1988 e 3 vezes campeão pan-americano de wrestling. Nesse cenário, Coleman era capaz de derrubar qualquer lutador da época. Ele usou suas excelentes habilidades para acabar com qualquer ameaça em vez de segurá-los no chão. Coleman se posicionava e desferia golpes violentos. Na época, muitos lutadores tinham medo de derrubar os especialistas em jiu-jitsu brasileiro devido às suas habilidades de finalização na posição de guarda. Mas Coleman mudou esse paradigma usando suas habilidades de wrestling para garantir a vantagem sobre um lutador de jiu-jitsu brasileiro e sufocá-los com uma enxurrada de socos. Como resultado, a maioria de seus rivais de jiu-jitsu foram totalmente destruídos no chão por esta revolucionária técnica de ground and pound. Ele causou impacto em outros lutadores ao ingressar no MMA e dominar os lutadores de jiu-jitsu brasileiro nas lutas de MMA. Até certo ponto, Coleman forneceu um modelo de como os lutadores podem dominar o MMA. Pat Miletich. Pat Miletich foi um grande lutador e campeão do UFC, mas sua influência tem uma história diferente.
Como uma pessoa muito inteligente e inovadora, Milidic mudou a forma como os lutadores treinam. Em 1997, ele abriu o centro de treinamento Milidic Fighting Systems, também conhecido como MFS. Na época, o MFS era altamente avançado e um dos primeiros supercampos. Era um campo onde os lutadores podiam aprender todos os aspectos do MMA. Apesar de ser lutador, Milidic viu a necessidade de criar um camp, para que lutadores de vários estilos pudessem treinar sob o mesmo teto. Na época, lutadores treinavam com lutadores, assim como todos os estilos. Para dominar outras técnicas, os lutadores precisavam se deslocar para outras academias. Portanto, o MFS foi uma solução revolucionária e uma das academias originais de MMA que permitiu aos lutadores aprender todos os aspectos do MMA em uma única academia. Ao longo dos anos, o MFS treinou mais de 90 lutadores de elite. O acampamento também produziu alguns campeões de grande sucesso, como Matt Hughes, Robbie Lawler, James Pulver e Tim Sylvia. Quando se trata de sistemas e métodos de treinamento, Pat Milidic é de longe a pessoa mais influente no MMA. Se não fosse por ele, as grandes academias de hoje não existiriam da mesma forma. Georges Saint-Pierre. Pierre é um dos maiores lutadores do UFC e realmente o lutador mais completo da história do MMA. Ele é um daqueles lutadores talentosos que podem ser ótimos em muitas artes marciais. No MMA, Pierre mostrou a importância de um jogo redondo. Quando Pierre perdeu para Hughes por finalização, ele aprimorou suas habilidades no jiu-jitsu com votos de nunca mais perder por finalização. Ele nunca teve problemas com seu jogo de jiu-jitsu depois daquela luta e até ganhou uma revanche contra Hughes. O mesmo aconteceu contra Matt Serra. Quando Pierre perdeu para Sierra por nocaute técnico, ele instantaneamente mudou seu foco para melhorar as habilidades de ataque. Com o resultado, ele saiu muito melhor como atacante na revanche contra Serra e o derrotou por nocaute técnico. Pierre começou como lutador de karatê e nunca competiu no wrestling amador. Mas ele se tornou um lutador de primeira linha e um verdadeiro lutador de quedas no MMA. Ao longo de toda a sua carreira, ele nunca parou de melhorar seu jogo, apenas se atendo ao que faz de melhor. Hoje, todo lutador deve ser bom em todos os aspectos da luta. Os lutadores não estão mais focados principalmente em um conjunto de habilidades de luta. Pierre influenciou muitos lutadores a realmente tentarem ser lutadores completos e se prepararem para todos os cenários de luta. Royce Gracie. Sem dúvidas, Royce Gracie é o maior influenciador da história do MMA. Ele apresentou o jiu-jitsu brasileiro ao mundo no UFC 1 e provou ser o estilo eficaz. Nessa etapa, Gracie, com apenas 80 quilos, venceu os caras que pesavam mais de 100 quilos. Na verdade, Gracie venceu 3 dos 4 primeiros torneios do UFC. Ele mostrou que o jiu-jitsu como uma arte única poderia funcionar contra qualquer outro estilo no MMA. Durante sua corrida no UFC, ele derrotou especialistas em outros estilos, como boxe e luta livre. Apesar de uma óbvia falta de habilidades marcantes, Royce foi contra todas as probabilidades para cumprir a missão de sua família e mostrou ao mundo o poder do jiu-jitsu. Marco Ruas. Ruas merecia muito mais crédito do que o que recebeu no mundo mainstream do MMA. O brasileiro entrou pela primeira vez no cenário esportivo de combate no final dos anos 80 e início dos anos 90 no Brasil. Seu estilo de luta é talvez um dos maiores do MMA. Ruas participou do UFC 7, uma das 2 apresentações na promoção ao longo de sua longa carreira, onde se tornou o campeão do UFC 7. Seu arsenal de artes marciais está cheio de experiência, como luta livre, capoeira, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, dentre outras. Seu treinamento cruzado entre artes marciais fez dele um dos lutadores mais perigosos e qualificados de seu tempo, e é uma pena que sua lenda não seja mais alta e mais influente na comunidade de MMA hoje. Para muitos, ele é o pai do MMA moderno, e a razão pela qual o MMA explodiu nos anos 90 e continuam a explodir. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.